Amém? Vou trazer para vocês hoje uma palavra de alerta. Amém? Uma palavra para vocês abrirem os olhos. Tá? Aos poucos, o anticristo vai se materializando. Amém? Tá? O anticristo, ele é um pensamento, ele é uma mentalidade. Tá? Ele é uma mentalidade, ele é um pensamento. Mas aos poucos ele está se materializando. Aos poucos ele está se tornando uma realidade. Tá? Às vezes nós estamos preocupados com a pessoa do anticristo, né? Com o homem chamado anticristo, o homem que vai ser o anticristo. Amém? Mas na verdade, o homem anticristo, ele na verdade é o representante do governo de Satanás. Amém? Porque a manifestação do anticristo vai ser uma manifestação de governo. Tá? Uma manifestação de governo. Tá entendendo? Uma das coisas que você tem que entender é que o anticristo, ele tem uma mentalidade de esquerda. Amém? Toda essa mentalidade da esquerda, tá? E você veja que ela está crescendo, a mentalidade progressista, tá? Essa mentalidade social, porque ele vai ter que vir com uma justificativa. Ele vai vir para salvar o mundo. Amém? Ele vai prometer matar a fome do mundo. Ele promete que vai realmente colocar as coisas no lugar. Ele vai vir com uma mensagem. Né? O anticristo, quando ele se materializar, ele vai vir com a mensagem. Mas o mundo vai estar prontinho para recepcioná-lo. Tá? E o mundo já está praticamente pronto para a recepção do anticristo. O governo anticristão praticamente já está na maior parte das nações. Essa que é a verdade. Olha o que está escrito aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Amém? Quem é o inimigo de Cristo? O anticristo. Amém? O inimigo de Cristo vem. Pois agora, muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. Amém? Muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. Muitos com a mentalidade anticristã já estão no meio da sociedade. Amém? No meio do mundo. Que no Brasil, o que não falta é mentalidade anticristã. Né? Não falta mentalidade anticristã. Nós vemos aí uns partidos políticos que é bem representante dessa mentalidade cristã. Por exemplo, o PSOL. O PSOL, ele é uma mentalidade anticristã. Amém? Ali impera a mentalidade do anticristo. Né? Porque eles querem por todos os meios que a questão do gênero, né, seja colocada nas escolas, que as crianças aprendam a respeito dessa questão do gênero. Né? Então eles querem de todas as maneiras. Né? Se não fosse agora aí o ministro do STF ter brecado e tirado de pauta, ia centrar aí essa questão do gênero. Né? Uma mentalidade muito anticristã. Então, eu estou usando isso como exemplo para vocês entenderem. Então, a mentalidade dos inimigos de Cristo está aí, né? Está aí no nosso meio, entendeu? E a gente precisa abrir os olhos. Precisa abrir os olhos porque, amém, a gente pensa que o anticristo ele vai vir em forma humana. Né? Então, está todo mundo procurando onde está o anticristo. E, na verdade, amém, a primeira manifestação do anticristo é por meio da sua mentalidade, por meio do seu pensamento. Tá? Por isso que o comunismo como era antigamente,
Ele mudou para quê? Para que seja um comunismo cultural. Amém? Um comunismo que mexa com a mentalidade das pessoas, que mexa com o pensamento das pessoas. Né? Então, você veja aí um monte de gente que se acha inteligente, abraçando esse pensamento, e na verdade está sendo enganado. Amém? Sendo enganado de uma maneira tão terrível, porque estão indo para o abismo, estão indo para o aprisionamento, tá? Porque vai ser a mentalidade do anticristo, que é a mentalidade que está começando a prevalecer, é tudo para o governo e nada para o povo. Tudo para o governo e nada para o povo. Essa é a mentalidade do anticristo. Amém? Tá? Ele vem disfarçado com o socialismo, disfarçado com o socialismo para agradar as pessoas. Amém? Depois que as pessoas estiverem abertas para ele, amém? Aí ele aplica o golpe. Tudo para o governo e nada para o povo. Amém? Tá? É só você dar uma olhadinha na China. A China, a nata, a riqueza da China está para quem faz parte do partido. Quem faz parte do partido tem as riquezas do país. E o povo? O povo só tem que trabalhar, amém? Sem direito a nada. Tá? O povo tem que trabalhar sem direito a nada. Até para ter filho é controlado. Tá entendendo? Até para ter filho é controlado. E porque a família não pode ter muitos filhos, porque os pais têm longas jornadas de trabalho e não pode cuidar dos filhos. Tá entendendo? Tá? Então, o povo trabalha para a máquina do governo. O povo trabalha para sustentar a máquina. Tá? Esse é o pensamento dos países que já estão aí já debaixo em sintonia com a mentalidade anticristã. Então eles vêm com uma mentalidade socialista, amém, para ganhar o coração das pessoas, ganhar o coração do povo. Aí as pessoas acham que está ajudando, e na hora certa eles vão lá e dão o golpe. Amém? Eles vão lá e dão o golpe. Tá entendendo? Geralmente eles trabalham com a mentira. Por quê? Porque o anticristo é representante do pai da mentira. Tá entendendo? O pai da mentira. Percebe? E então a gente precisa o quê? Abrir os olhos. Abrir os olhos. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Amém? Eu digo, ele já está no nosso meio. Os inimigos de Cristo já estão no nosso meio. A mentalidade anticristã já está no nosso meio. Tá? Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. Amém? Um dos sinais de que o fim está chegando, o fim do quê? O fim da graça, o fim do período da graça, não é o fim do mundo ainda, é o fim do período da graça, o fim do tempo que Deus deixou para o homem ser salvo por seu amor e sua graça. Está chegando esse final, amém? Esse período está se findando, é o período da igreja, está se findando. A igreja, amém, está se preparando para a partida. Nós vamos embora desse mundo. Nós vamos embora dessa terra. Amém? Isso está mais próximo do que nunca. Tá? E João diz o seguinte, olha, amém? Quando isso aumentar em quantidade, quando vocês perceberem que essa mentalidade está se espalhando pelo mundo inteiro, saiba que o fim está chegando. Amém? Versículo 19. De fato, essas pessoas nos deixaram, porque não eram do nosso grupo. Se fosse do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhum deles pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês
Cristo tem derramado o Espírito Santo. E por isso todos vocês conhecem a verdade. Amém? Aleluia. Aleluia. O que nos resta, amados, é nos manter cheios do Espírito Santo, para que a verdade de Deus prevaleça no nosso coração e nós não sejamos enganados. João fala que muitos que estavam dentro da igreja se deixaram levar por esse pensamento mentiroso e de engano. Muitos se deixaram levar, né? Nós temos visto aí pastores com pensamentos progressistas, pastores apoiando partidos comunistas, amém? Aí está diante dos nossos olhos, amado, diante dos nossos olhos, né? O amor ao dinheiro tem cegado tanta gente, que eles estão se deixando levar, amém? Para eles não interessa mais o que pensa Deus, o que pensa o reino de Deus. Não tem problema se é contra a cultura do reino. O que importa são os meus pensamentos, aquilo que eu penso, os meus interesses é o que pensa. Amém? Amado, os teus interesses não podem ser maior do que os interesses de Deus. Não deixa ninguém te enrolar. Amém? Tenha uma vida cheia do Espírito Santo para que a verdade prevaleça na tua vida. Tem muita gente se deixando levar. Tem muita gente se levando aí pelo pensamento progressista, pelo pensamento socialista, comunista. Tá entendendo? Olha, amados, vai ser uma surpresa para muita gente. Vai ser uma surpresa. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo e por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso é aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho, pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, também tem também o Pai. Por isso, guarde no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, aquilo que vocês ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isso, a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeça aos ensinamentos do Espírito e continue unidos com Cristo. Amém? Amados, enquanto o mundo se perde, enquanto parte da igreja está se perdendo, amém? Nós que temos a verdade, que não se desviamos da verdade, que temos seguido em retidão, alinhados com a palavra da verdade, permitamos que o Espírito Santo tenha acesso ao nosso coração. E de uma forma humilde, amém? Vamos sujeitar a nossa mente, sujeitar os nossos pensamentos, sujeitar nossos sentimentos, sujeitar nossas vontades, nossos desejos à vontade do Espírito Santo. Amém? Para nós não sermos enganados. Nos últimos dias, amém? Muitos escolhidos vão ser enganados. Muita gente vai ser prisioneiro da mentira e do engano. Meu irmão e minha irmã, não se deixe levar pela falsa promessa, amém? De um socialismo barato,
Amém? Tome cuidado, tá? Tome cuidado, porque o diabo vem de uma forma mansa, uma forma tranquila, prometendo tudo para você. Tá entendendo? Tá? Amém? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se segura na verdade. E a verdade é Cristo e a sua palavra. E a verdade é Cristo e o seu Espírito Santo. Que Deus te abençoe com essa palavra. Se guarda, meu irmão. Se proteja. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Quem for fiel vai subir. Quem for fiel vai ser arrebatado. Amém? Mas quem for infiel, quem insistir em viver no pecado, vai ficar aí, amém? Sendo governado pelo anticristo, tá? Porque depois que a igreja for embora, aí sim o anticristo vai vir em forma humana. Aí ele vai se humanizar. O pensamento vai virar humano. Amém? Aquilo que era uma mentalidade vai se humanizar, tá? É bem típico de Satanás querer imitar Jesus Cristo. Amém? É bem típico dele. E Deus abençoe. Vamos orar um pouco, porque orar